Eu conheci a doutrina espírita mesmo antes de nascer, porque eu nasci numa família que já era espírita. Inclusive, eu só nasci porque a minha família era espírita. A minha mãe, ela teve contato com rubéola enquanto estava grávida, e naquela época isso era uma coisa que os médicos ainda não conheciam muito bem como é que funcionava. Então isso gerou um problema muito grande no hospital, porque as taxas que apresentavam nos exames eram muito altas, chegando ao ponto do diretor do hospital, era do HFA, sugerir à minha mãe que ela fizesse o aborto, porque ele achava que os problemas que podiam acarretar ao feto seria muito grande. Ele deu apenas 1% de chance do feto nascer perfeito. E aí ele sugeriu que minha mãe retirasse o feto. Nisso a minha mãe voltou para casa, refletiu muito junto com meu pai, e eles decidiram que não iam fazer isso, por acreditarem que nada acontece por acaso e que a confiança em Deus era tão grande e que eles achavam que eles iam aceitar a criança do jeito que ela viesse. Nisso minha mãe voltou ao hospital e os médicos brigaram com ela, falaram que o que elas estavam fazendo era um crime, que poderia estar vindo nascer um monstro e que aquilo não poderia acontecer, e ela saiu de lá chorando. E na época não tinha ainda muitos recursos para fazer, verificar como é que estava o andamento do feto na barriga e tal. Então ela ficou apavorada com aquilo e se afastou do hospital. Ficou meses sem voltar. Quando ela voltou, já no 8º mês, ela procurou um médico que não conhecia o caso, mas ao apresentar os exames, o médico ficou assustado, mas ela falou: olha, você quer aceitar junto comigo, esquecer esses exames aí, seguir o pré-natal de agora em diante? E o médico topou. Eu sei que no final das contas, no dia do meu nascimento, tinham cerca de 5 médicos na mesa de operação, e foi aquela alegria quando eu nasci e não apresentei nenhum problema. É claro que eu tenho outros problemas, porque 1% de chance também era difícil de nascer totalmente perfeito. Mas não foram os problemas que os médicos colocaram. Então, a minha ligação com a doutrina espírita e com os princípios espíritas, ela é muito grande desde o início. E a minha criação inteira foi baseada no Evangelho segundo o Espiritismo e nos postulados da doutrina espírita. Eu tive a oportunidade, na verdade, de conhecer outras religiões porque eu acabei estudando em colégio de padres. Então, acabei tendo contato com a doutrina católica, né, com o movimento católico, e foi muito importante para mim, porque eu sou uma pessoa muito racional, eu buscava muito as respostas, e às vezes esse contato com outra visão fez com que eu me aproximasse ainda mais da doutrina espírita, porque muitas das coisas que eu não encontrava resposta em outras religiões, eu passei a ter a curiosidade de saber como a doutrina espírita respondia. Então eu tive uma criação muito baseada no Evangelho do Espiritismo, mas a doutrina espírita mesmo foi dessa minha vontade de querer ter respostas. E a partir daí é que eu busquei o estudo mais sistematizado, uma coisa mais completa, para conhecer mesmo o que a doutrina fala sobre os princípios da vida, sobre a nossa relação com Deus, com o próximo, com o plano espiritual. Então isso tudo foi uma busca de questões que eu tinha e que me motivou a estar buscando, a estar crescendo. O espiritismo surgiu na minha vida, eu estava numa situação bem delicada, assim, estava num processo de pós-morte da minha mãe.
Ela tinha falecido há cerca de 2 anos, eu acho. E eu era católico, tinha parado de ir na igreja já há algum tempo, porque tinha perdido o sentido, né? A missa, todo aquele ritual, toda aquela coisa relacionada ao catolicismo, para mim já não tinha o sentido que tiveram em outras épocas, né? E com isso eu tive uma oportunidade de trabalhar numa TV espírita. Eu tinha estava tentando arrumar emprego há algum tempo e essa oportunidade apareceu e começou como um estágio e foi se desenvolvendo de uma maneira bem bacana assim para mim, né? De início eu lembro que eu entrei, achei super viagem, né? Super mirabolante, aquela história do nosso lar, Aerobus, aquela coisa toda, que no começo soa até como loucura, né? Parece ser meio engraçado aquela coisa toda que você vê, mas depois de um tempo você vai se habituando, vai começando a conhecer mais desse universo e você começa a se questionar. Não é todo mundo que está imaginando coisa ao mesmo tempo, é muita gente para estar imaginando a mesma coisa e com tanta convicção, sendo que depois eu fui pesquisar a respeito dos espíritas, eles parecem ter um grau de estudo um pouco maior do que de outras religiões e coisas assim. Então, o pessoal não estava tendo uma loucura em conjunto. E eu comecei a estudar a partir disso. Eu sempre gostei muito de pesquisar o porquê dessa questão espiritual, religiosa. Tanto na época que eu era católico, eu estudava algumas coisas de parapsicologia, mas dentro do catolicismo. E essa questão dos milagres, para mim, também nunca foi muito bem explicada. Eu sempre tive dúvida com isso. Porque eles explicavam as coisas, mas chegava a um ponto que não tinha mais explicação, que cessava. E eu tinha essa necessidade também de buscar essas respostas. E conhecendo o Espiritismo, isso foi se tornando um pouco mais claro. Alguns questionamentos que eu tinha há algum tempo apareceram de maneira bem, como podemos dizer, bem natural, sem só absurdo. E aí, uma das coisas que eu achei incrível também foi o Livro dos Espíritos, porque foi o primeiro livro religioso que eu tive contato, que era estruturado daquela maneira de perguntas e respostas respondidas pelos espíritos. E ele tem o prólogo dele explicando todo o processo, como é que foi isso, eu achei bastante interessante. Você vai realmente entendendo como é que foi esse processo. E foi nessa daí, eu entrei na TV, comecei a aprimorar mais estudos, depois fui pegando uns livros, comecei a ler os livros de André Luiz, e depois de Emmanuel e de outros espíritos. E nessa daí fui conhecendo cada vez mais o espiritismo e ficando impressionado cada vez mais, porque você vai lendo um livro, você fica com vontade de ler outro, porque parece que é um conhecimento que para mim, que tinha estudado algumas religiões, já tinha, porque quando o catolicismo perdeu o sentido para mim, eu comecei a ler livros de outras coisas, e li o Lao Tse, li livros sobre Buda, li alguns outros livros, mas alguns tinham sempre aquela, para mim soou como uma filosofia que era muito filosófico, muito aberto, não tinha mais uma força na prática. E no Espiritismo, conhecendo o Espiritismo, eu vi que esse aspecto era mais didático, você podia pegar e utilizar mais na sua vida de maneira mais efetiva. Eu acho que com 8, 9 anos, eu tive o primeiro contato com o Espiritismo, através de uma amiga da minha mãe. Mas confesso que foi um pouquinho traumatizante, assim, eu me assustei um pouco. Me levaram numa reunião onde havia médiuns mediunizados. Então eu era uma criança e me assustei. Mas depois disso, uma amiga minha me convidou para a Juventude Espírita, num centro que o namorado dela frequentava. E eu nunca tinha ido, passei meses sem ir. E num dia de chuva torrencial, eu resolvi ir, peguei o guarda-chuva e fui. E ela até se admirou, ela falou, nossa, debaixo de uma chuva dessa tu viesse. Tá bom, tô aqui. E foi o meu primeiro contato, foi na Juventude Espírita. Na época eu já tinha 23 anos.
mas não conhecia nada da doutrina. Então eles me acolheram lá muito bem, lá em Recife, e eu comecei assim, pela juventude. Fui me interessando, me convidaram para dar aula. Eu lembro que eu cheguei no centro, acho que era agosto, e a mentora do Centro Espírita era Alta de Souza. Era, não é, né? E a Semana Alta de Souza acontecia logo na primeira semana de setembro, por causa do aniversário dela. E já me colocaram lá com a juventude para organizar a mesa, prece, distribuir os panfletos com as mensagens. E eu me interessei pelo movimento. Me interessei pelo caráter doutrinário mesmo do Espiritismo. De você precisar estudar para entender, né, aquela doutrina que para mim era como se eu estivesse relembrando alguma coisa que eu já sabia. Quando eu comecei a fazer evangelho no lar na minha casa, eu convidava todo mundo, mas cada um ficava no seu canto. Um na sala vendo TV, outro no quarto trancado. E eu costumava fazer na cozinha. Minha casa é pequena, então eu ia para a cozinha onde tinha a mesa e eu podia colocar lá o evangelho e um outro livro de mensagens e fazia sozinha o evangelho. Até que meu irmão começou a vir, minha irmã começou a vir, meu pai começou a vir, que meu pai que era separado da minha mãe, começou a vir também para o evangelho e um pouco mais de um ano e meio, acredito, a minha família se reunia toda para fazer o evangelho no lar, mesmo não sendo espírita. Mas eles estavam lá para ouvir, para discutir comigo aquelas mensagens. Então, não houve resistência nenhuma. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! A doutrina espírita, ela me dá uma nova perspectiva, uma visão diferente do mundo, eu acredito. Pois quando a gente tem essa certeza de que estamos aqui
numa passagem, as coisas do dia a dia elas se tornam menores. Então, às vezes, a gente valoriza demais alguns problemas que temos, mas quando nós ampliamos a nossa visão da vida, essas coisas passam a ser muito pequenas, passam a ser muito corriqueiras. E isso nos dá uma tranquilidade maior para encarar os desafios da vida. Existem problemas difíceis que a gente passa, mas com essa perspectiva de que estamos passando momentaneamente por esses problemas, as coisas ruins a gente sabe que vão passar. E as coisas boas a gente sabe que vão passar, mas que a gente pode estar construindo um futuro que esses momentos felizes sejam mais duradouros. Então essa perspectiva da vida é diferenciada com a ideia da doutrina espírita, a ideia de que nós já pré-existíamos e viemos para esse mundo com uma finalidade específica e vamos voltar para o plano espiritual. O nosso momento aqui na Terra, as situações em que vivemos, elas são momentâneas, o que faz com que a gente identifique nas coisas da vida, dê um valor correto às coisas. Tanto as coisas que a gente adquire materialmente, porque a gente sabe que é super passageiro, quanto valorizar também as situações em que nós nos encontramos agora. A família que a gente tem, o emprego que a gente conseguiu, as oportunidades que tivemos na vida. A gente começa a perceber que nessa existência a gente teve algumas situações, algumas oportunidades que talvez a gente não tenha em outra existência. O que a gente vai ter mais em outras existências, mas a gente consegue visualizar que esse é um momento específico e aí a gente valoriza mais esse momento que a gente está vivendo. Talvez essa ideia da continuidade da existência é que faz com que a nossa vida mude completamente. A gente tem uma perspectiva diferente das coisas. Eu acho que um outro ponto importante é o ponto da evolução, do crescimento. Porque a gente busca sempre ser uma pessoa melhor. Ou melhor, a gente busca sempre a felicidade. E isso acho que está inerte em todas as pessoas, a gente quer ser feliz. Só que a gente às vezes busca felicidade em coisas que vão passar, em coisas que não são o foco da felicidade. E a doutrina espírita nos mostra que a gente tem que continuar buscando a felicidade, mas a gente tem que ter uma perspectiva diferente nessa busca. A gente tem que olhar e valorizar aquelas coisas que realmente vão ficar. São as coisas que a gente conquista e que a gente vai levar para toda a nossa existência. Então os sentimentos são muito valorizados. A nossa família, os nossos amigos, as relações que a gente faz, isso tudo são coisas que trazem a felicidade real, a felicidade íntima, aquela que independente do exterior a gente vai estar conseguindo manter. Então essa perspectiva também é muito importante e é que a doutrina espírita me trouxe, que eu tenho uma ideia diferente da felicidade. Então as coisas materiais, elas fazem parte, nós convivemos com elas, nós até buscamos adquiri-las, mas a gente tem certeza que elas não vão me dar a felicidade real. Até porque a gente vê casos de pessoas que têm tudo e são infelizes. O que faz a gente buscar a felicidade nas coisas certas, nas nossas amizades, no nosso íntimo, de estarmos tranquilos, de estarmos com a nossa consciência tranquila, de buscar fazer a coisa certa, independente se aquilo vai me trazer um benefício ou não, a gente procurar fazer o que é mais correto, porque essa tranquilidade é que dá a paz de espírito, é que dá a verdadeira felicidade. E eu acho que é isso que faz com que que a doutrina espírita colabore efetivamente para o nosso bem-estar, para a nossa tranquilidade, a nossa relação com as pessoas, com Deus e com os nossos amigos. Quando eu comecei a estudar as obras espíritas,
o primeiro impacto foi da maneira como as coisas são mostradas pra gente, dessa coisa da reencarnação, da pluralidade dos mundos, que são conteúdos que você não tem, tipo assim, não, é diferente de outras coisas que eu já tinha visto. Então o primeiro impacto para mim foi a surpresa, porque para mim que estava de fora do espiritismo, eu tinha uma visão totalmente distorcida do que realmente é. E com isso, com o estudo, com a leitura dos livros e tal, eu fui aprendendo mais e foi a possibilidade de outras vidas, de uma imortalidade da alma, me abriu possibilidades de me melhorar por não me preocupar só com o presente, mas me preocupar com o percurso que eu vou ter. E nisso daí eu fui começando a me trabalhar para melhorar dando um passo de cada vez, sem ter pressa e trabalhando os gestos mínimos, coisa pequena, como você dar um bom dia para as pessoas, você não jogar lixo na rua, você fazendo pequenos gestos que no final das contas vão acabar te transformando por completo, porque não adianta, pelo menos para mim, não adianta tentar fazer uma mudança brusca de uma vez porque não consegue. Então o Espiritismo me mostrou esse aspecto e em especial o Chico Xavier, eu comecei a observar as coisas dele e o exemplo dele é fenomenal para mim, porque eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha medo dele, eu ficava assustado, ele com aquele óculos lá, com a peruca, eu tinha morrido de medo toda vez que ele aparecia alguma coisa com ele, não entendia, não conseguia associar aquele homem com uma coisa boa, entendeu? Quando eu era pequeno. Depois, quando eu fui crescendo, quando eu cresci e comecei a desassociar essa imagem, e fiquei sabendo que era o meu, mas mesmo assim ainda tinha rolava aquele medo ainda, porque ele foi um homem muito bom, mas eu só tive noção realmente disso quando eu comecei a ver o trabalho dele no Espiritismo mais a fundo. E aí uma coisa muito interessante que eu tomei para mim foi o seguinte, que eu vi aquela fila de gente na casa dele pegando dinheiro e comida, ele dando dinheiro para todo mundo, sem importar quem era, entendeu? Quando a pessoa ia lá pedir dinheiro, ele não perguntava para quê, não olhava a pessoa, só pegava e dava o dinheiro. Aí eu olhei e falei, pô, se o cara era o Chico Xavier, um homem bom desse jeito, ele dava dinheiro para quem pedisse, sem perguntar para quê, sem dizer que o cara, sem julgar a pessoa, quem sou eu para julgar uma pessoa que vem me pedir dinheiro na rua? Quem sou eu para julgar dizendo que ele vai comprar droga, que ele vai comprar cachaça, que ele está pedindo para fazer o uso indevido do dinheiro? E isso foi um dos aspectos que mudou. E outro aspecto também que eu mudei bastante é que eu comecei a trabalhar mais minha humildade, comecei a trabalhar mais minha reforma mesmo, de tudo. Comecei a... pelo menos para mim, estudando as obras de André Luiz principalmente, eu fui adquirindo uma outra visão da vida, de que o que importa é a gente trabalhar sempre com amor e eliminar qualquer tipo de preconceito, porque eu acho que o mérito maior do Espiritismo para mim é esse, é aprender a eliminar os preconceitos, principalmente os religiosos. Eu tinha um relacionamento muito difícil com meu pai, embora eu percebesse o imenso amor que ele tinha por mim, eu não conseguia sentir a mesma coisa por ele. E à medida que eu fui estudando Espiritismo, entendendo a questão da reencarnação, das vidas passadas e principalmente do perdão, o meu relacionamento com meu pai mudou completamente. Foi a primeira grande mudança. E as mudanças, eu acho que elas vão chegando aos poucos. Ela é imperceptível assim a curto prazo, né? Mas os valores mudam. Aquilo que era muito importante para você em determinada época passa a não ter aquela importância, aquele peso. E outras coisas passam a ser mais importantes para você. Eu sou viúva e quando da morte do meu marido em 2006, eu conheci o Espiritismo em 1996. E em 97 eu conheci aquele que foi o meu marido, logo depois, em 2006 ele morreu. Então, naquela época, exatamente 2006, já havia 3 anos que eu tinha assumido a coordenação da Diretoria de Infância e Juventude da casa. Então eu trabalhava muito com a doutrina,
para dar aula para as crianças, para dar aula para os jovens, para fazer reunião e tentar unir os nossos pensamentos com o objetivo, um ideal, um ponto. Porque mesmo que eu tenha uma equipe de 12 pessoas trabalhando com evangelização infanto-juvenil, às vezes cada um tem uma ideia diferente de como realizar determinada tarefa. Isso foi me levando a ouvir todos os lados e a ser mais concentrada nas coisas, né? Então eu trabalhava muito na época e muito voltada, eu estava muito envolvida com as questões espirituais quando veio a morte do meu marido. Então para mim foi essencial o conhecimento da doutrina, porque eu não posso dizer que eu não sofri, mas eu posso dizer que eu sofri com mais resignação, com certeza, porque ele desencarnou e com uma semana eu já estava dentro da sala de aula dando aula para as crianças. Quer aceitar junto comigo, esquecer esses exames aí, seguir o pré-natal de agora em diante, e o médico topou. Eu sei que no final das contas, no dia do meu nascimento, tinham cerca de 5 médicos na mesa de operação, e foi aquela alegria quando eu nasci e não apresentei nenhum problema. É claro que eu tenho outros problemas, porque 1% de chance também era difícil de nascer totalmente perfeito. Mas não foram os problemas que os médicos colocaram. Então, a minha ligação com a doutrina espírita e com os princípios espíritas, ela é muito grande desde o início. E a minha criação inteira foi baseada no Evangelho segundo o Espiritismo e nos postulados da doutrina espírita. Os médicos brigaram com ela, falaram que o que elas estavam fazendo era um crime, que poderia estar vindo nascer um monstro e que aquilo não poderia acontecer, e ela saiu de lá chorando. E na época não tinha ainda muitos recursos para fazer, verificar como é que estava o andamento do feto na barriga e tal. Então ela ficou apavorada com aquilo e se afastou do hospital. Ficou meses sem voltar. Quando ela voltou, já no 8º mês, ela procurou um médico que não conhecia o caso, mas ao apresentar os exames, o médico ficou assustado, mas ela falou, olha, você tem a oportunidade, na verdade, de conhecer outras religiões, porque eu acabei estudando em colégio de padres. Então, acabei tendo contato com a doutrina católica, né, com o movimento católico, e foi muito importante para mim, porque eu sou uma pessoa muito racional, eu buscava muito as respostas, e às vezes esse contato com outra visão fez com que eu me aproximasse ainda mais da doutrina espírita, porque muitas das coisas que eu não encontrava resposta em outras religiões, eu passei a ter a curiosidade de saber como a doutrina espírita respondia. Então eu tive uma criação muito baseada no Evangelho do Espiritismo, mas a doutrina espírita mesmo. Eu conheci a doutrina espírita mesmo antes de nascer, porque eu nasci numa família que já era espírita. Inclusive eu só nasci porque a minha família era espírita. A minha mãe, ela teve contato com rubéola enquanto estava grávida, e naquela época isso era uma coisa que os médicos ainda não conheciam muito bem como é que funcionava. Então isso gerou um problema muito grande no hospital, porque as taxas que apresentávamos nos exames eram muito altas. Chegando ao ponto do diretor do hospital, era do HFA, sugerir à minha mãe que ela fizesse o aborto, porque ele achava que os problemas que podiam acarretar ao feto seria muito grande. Ele deu apenas 1% de chance do feto nascer perfeito.
E aí ele sugeriu que minha mãe retirasse o feto. Nisso a minha mãe voltou para casa, refletiu muito junto com meu pai, e eles decidiram que não iam fazer isso, por acreditarem que nada acontece por acaso e que a confiança em Deus era tão grande e que eles achavam que eles iam aceitar a criança do jeito que ela viesse. Nisso minha mãe voltou ao hospital